Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Confraria Literária. Hoje a gente está aqui para falar sobre o livro Tudo é Rio, da Carla Madeira. Um livro bem complexo, simples de ler, divertido, mas foi bem diferente. O primeiro livro erótico que lemos na Confraria, se eu posso dizer assim. Aí eu estou aqui com as minhas amigas Eliana, a Rose e a Rosana. Sejam muito bem-vindos. E aí, meninas, como foi ler esse livro para vocês? Vou começar, né? Para mim, foi uma experiência bem diferente, que eu comecei, o primeiro livro da Carla Madeira foi A Natureza da Mordida. E quando eu peguei esse, foi uma surpresa para mim. Eu fiquei assim, caramba, como que a mesma escritora consegue fazer um estilo tão diferente e livros tão bons, né? Porque o que a gente considera um livro bom, né? É que ter essa pegada que consegue fluir e uns personagens muito marcantes, intensos. Então, eu gostei muito. Gostei desse livro e gostei da experiência também de ler algo bem diferente dela. Você leu rápido? Muito rápido. Acho que foi em 5 dias eu consegui ler. Recorde. Foi bem rápido. Ele traz essa pegada de curiosidade. Você vai lendo e fala, não, mas espera aí. Aí vai e vai indo, né? O livro bom para mim é quando o livro flui. Quando você pega o livro, aí começa, de repente, meu Deus do céu, lá vai eu de novo. Não, eu preciso saber o que vai acontecer. E esse livro foi totalmente diferente da Natureza da Mordida. Demais. A Natureza da Mordida você nem tinha gostado tanto, né? Então, não, eu gostei, mas não foi igual esse. Não fluiu igual esse. Uhum. Esse fluiu que nem um rio mesmo. Nem parece a mesma autora, pelo amor de Deus. Mas, por outro lado, parece, não é, Rô? Você mergulha no rio e vai, né? Com troncos, ele vai te levando, vai te levando. Aí tem as torrentes, né? Porque aí tem um momento de... De repente ele é calmo, de repente vem aquele dilúvio. Aí volta a ficar calmo novamente. O que a Rê falou que tem a mesma pegada é a forma como ela escreve, a profundeza, né? Ela tem uma frase que eu vi, que alguém comentou dela, que a Carla não escreve, ela aborda. Porque é um livro... Nossa, que lindo isso. Eu vi esse dia o pessoal comentando sobre os livros dela e realmente é uma coisa assim, que fala de coisas do dia a dia, corriqueira, mas com uma poesia, com uma reflexão, né? E frases. Marcantes, ela coloca frases no livro que você fica pensando, meu Deus, é isso mesmo. Me deixa bem chocada, assim. E ao mesmo tempo que tem essa poética, né? Também tem a coisa crua mesmo, né? De trazer um impacto, de rasgar o verbo, né? De mexer em coisas. Na primeira, né? Na primeira página você já fica, hã? Oi? Ela já começa assim, né? Vamos lá, ela já começa assim, a puta, alguma coisa assim, que é o nome que ela dá, que a personagem mesmo se chama, se considera assim. Ela não quer ser chamada de prostituta ou de qualquer outro nome, ela quer ser chamada de puta. Então já começa assim, você já começa, opa, já vem meu coisa. Deus, eu vou ler esse livro. Já vem coisa por aí. E é assim. Mas quando eu terminei ele, é aquele livro que você fica assim, até eu tava brincando, fica assim pensando, mastigando ele. Aí você para de novo e fala, mas e aquilo, gente? É um livro realmente que fica na sua cabeça por um tempo, né? Sim, e quando, né, vocês falaram, você falou, demorei 5 dias, foi rápido, né? Você falou da fluidez, que foi rápido. Muito rápido. Eu li também em 2 dias, acho que você também 2 dias, né? É muito rápido. Só que depois você fica nisso, né, mergulhada, porque o ideal era depois voltar e reler novamente, porque são muitos, né? São muitas pautas que vai trazendo, muitas reflexões, vai trazendo complexidades humanas que a gente vive no dia a dia, que todos nós, a humanidade, vive, mexe e foi impactante, talvez, né? A questão foi impactante, acho que para todas nós. Quando já se abre, escancara, né? Porque é um livro que se abre, escancara coisas que mexem com tabus e coisas que a gente... né, na infância e na nossa vida mesmo, né, e para cada um de uma forma, mexe com coisas que a gente vai lembrar lá de como fomos criadas. Não tinha essa liberdade, né? A família não falava. Era algo assim, que muito restrito. Muito restrito. Era um beijinho de pai e mãe que você via, né? Meu Deus do céu. E aí, de repente, escancara, né, com todo a sexualidade de uma das personagens, que é a Lucy, né, da questão Marcante dela ser, né, a puta, e aí você fica, nossa. E ao mesmo tempo, eu acho que também vai trazendo coisas pra gente também se rever enquanto mulher, por que a gente tem
né, todos esses cuidados e todos esses tabus de não falar sobre, que a gente se sente sim prazeres, que a gente, né, sente coisas, né, e aí fica muito, e aí ela escancara e você fica, meu Deus, como é isso, né? Mas ao mesmo tempo faz essas provocações, a gente também se olhar também como mulher, que eu acho que a Carla Madeira acho que vai fazendo essas provocações mesmo, e é por isso que talvez, quer dizer, acho que não talvez, acho que é por isso que é um sucesso, porque mexe, e assim, é um livro que mexe desde os adolescentes, porque eu tive contato com adolescentes que eles até que indicaram na época, que eu falei, nossa, mas leram isso, né? A gente E assim, né, os isso. adolescentes que eu falo é de 17 para 18, né, estavam no terceiro ensino médio, mas eu falei, nossa, que profundidade, quantas coisas que vai mexendo, que tá no campo mesmo da psicanálise, de coisas que você vai também, Com né, certeza. de umas profundezas, né, de... Sim. As pessoas... Não, eu ia falar da personagem, e não é que ela é puta, porque a gente tem essa questão de saber que existe, mas quando a pessoa não tem opção, ou que é mais nessa visão. Ela não, ela quis. Por necessidade, a maioria a gente acha, puta, coitada, porque ela precisa fazer isso para viver. Ou ela com aquela questão de dó, senão a pessoa não teve outra chance, não quis estudar, não sei o quê. Não, ela foi porque ela quis, ela sente o prazer, ela gosta, e ela falava com uma coisa assim, com ela gosta do propriedade, trem, né? Ela gosta mesmo. Gosta. Como a surfistinha lá, a Bruna Surfistinha também, né? Que tem um filme, um livro também. Sim, sobre, que fala, né? Uma personalidade nesse ponto, né? E aí tem essa coisa que ela gosta, e a gente sabe que também muitas outras putas gostam, e outras por necessidade, enfim, cada um. Mas se a gente voltar para o campo da mulher... Não é permitido gostar, ou não era, né? Era isso que eu ia falar. Para a nossa geração, a gente está ali quase no papel das esposas, né? Que não sei se vocês lembram de uma passagem que a gente já vai começar a dar spoiler. Se você quer ler o livro, vai ler, depois volta. Porque senão aqui nós vamos falar de tudo. Livro, né? E aí, quando ela provoca o tio dela tal, e eles são expulsos de casa, depois a gente conta a história só para contextualizar para quem tiver com preguiça de ler. Mas que ele fala para a esposa dele, a esposa pega ele com a Lucinha em casa, né? E põe os dois para fora e fala que odeia ele. Ele fala que odeia mais ela e que nunca vai perdoá-la por ela nunca ter feito ele sentir o prazer que a Lucy fez. Você nunca me deu isso eu nunca vou te perdoar. E aí vai embora de casa mesmo, né? Não vai embora de casa. Isso é um detalhe também que é verdade. Que é da nossa geração, vamos falar, e de muita gente, né? E eu falo da nossa geração porque, graças a Deus, isso tem mudado. Mas ele fala, e a gente não vai se separar, nós vamos continuar vivendo o nosso tédio. Você fica na tormenta lá, né? Porque a gente já está entediado faz tempo, isso é cômodo para nós dois. Vamos viver, continuar desse jeito. A gente já não se gosta, só se tolera mesmo. A culpa nela, né? Na moça e pronto. E continua levando a vida, ninguém precisa saber. Quantos né? não foram assim. Seria um escândalo, talvez, a separação, não é? Pequenos detalhes que, se a gente parar para olhar, quantos relacionamentos não são assim, né? Sim. E existem, né, ainda. Tá menos, eu acho, do que, né? Pelo menos assim. Não sei se eu criei bem minhas filhas, eu, meu marido e a minha família toda, né? Mas foi diferente. Para mim também já foi diferente a criação que eu tive dos meus pais, mas algumas coisas não. Ainda tem reflexo da sociedade onde eu estou inserida sempre, né? Mas eu vejo pelas minhas filhas que com elas já é diferente. A liberdade até sexual mesmo, de falar sobre isso, não fui eu. Não fui eu que tinha essa liberdade de falar com elas. Elas falam, elas se expressam, elas falam o que elas querem, o que elas não querem, e também o direito de querer ou não querer estar com uma pessoa, de estar no relacionamento. Eu vejo que isso, não só com elas, sabe? Nos jovens, nessa nova geração, né? Graças a Deus mudou. Né? É verdade. É verdade. Não foi fácil. Bom, e aí? Vamos para os personagens ou querem falar mais alguma coisa? Não, a gente dá para fazer a linhagem dos personagens mesmo já. A gente pode, em contraponto, né? Tem a outra personagem, que é a Dalva,
que aí é o oposto, É a santa, né? Dalva. Que é a santa que viveu, né, numa família muito estruturada, que tem uma mãe que é a Dona Aurora, que é a Aurora, que também tá sempre presente ali na vida da Alva. Uhum. E aí esses personagens vão se encontrar, né? A Dalva, isso também é curioso, né? Na construção da personagem. Ela escolheu para santa, vamos falar assim, e depois quem leu entende por quê, quem não leu vai entender, mas é uma personagem, uma família para essa Dalva perfeita, né? A família ali quase margarina, contato com música, com festas, com os amigos, né? A liberdade da casa, de receber os amigos, junto, né? Eles sempre tudo comemorava. Exatamente. Tudo em família, né? Amorosos. Atenciosos, assim. A esposa falava, o marido ouvia, todos trabalhavam ali juntos, né, na educação dos A mãe filhos. cozinhava, ela vendia lá as empadas, né? A mãe para mim parecia típica sagitariana, vou falar, porque tudo para ela tinha um lado bom. Olha, sempre pelo lado bom e vai em frente. Mas eu gostei muito da personagem da Toda Aurora. feliz. Ela tinha umas frases dela também. Nossa, muito. Ela que sabia ela tinha uma sabedoria. Isso, ela balanceava o marido. Ela tinha aquele jogo de cintura. Sem briga. Ela sem ia. briga, exatamente. Até tem um trechinho que às vezes são sutis, né? As coisas no livro. Você tem que estar prestando atenção para perceber, né? Tem uma passagem que o marido está brigando com a filha porque descobriu que ela está namorando o Venâncio. O Venâncio. E aí a mulher fala, a Aurora, chega. Aí ele olha e ele queria continuar porque ele estava adorando aquele show e a atenção era dele, ele brigando ali no meio da sala. Daí ele fala, é melhor eu parar porque ele conhece a esposa que tem. Ela não desperdiça o verbo. Quando ela abre a boca para falar, é melhor você escutar. E você se identificou nessa, né? Mais ou E menos. ela fala na hora certa. Ela tem Não uma precisa sabedoria. discutir, bater boca, não. Vai ter o meu momento e ela vai falar naquela hora. Ela é sábia, né? Sabe? Demais. Tão sábia que eu fiquei encantada com aquela carta que ela mandou para a filha dela. Aquela carta para mim foi tipo a sabedoria e ela foi tentando acalmar, mas isso é mais para frente. Vamos para frente. Ainda só falando da Lucy, Lucy ou Lucy, não sei como vocês leram, mas Eu li como Lucy. eu estava falando da geração, da diferença, só um comentário. Eu tenho uma amiga da minha geração, um pouco mais velha até que eu, que, para vocês terem uma ideia, eu falava que ela era minha amiga homem. Porque ela, sim, permitia falar, ela era pegadeira, pegava todo mundo, sabe? Assim, aquela mulher Falava que parecia de todas que as era sensações homem. que sentiu, que Falava, gostava, rasgava o gente, verbo igual. Rasgava o verbo. Eu ficava assim, mas gostava até, né? Era divertido você tá do lado dela, mas coisas que... Gente, ela vai lá e pega o que ela quer, e na hora que ela quer, e quantas vezes ela quer, desse jeito. E de repente Aí faz era até minha você amiga pensar, homem, né? porque- De tipo, nossa, né? Mas na verdade eu pensava, eu tenho uma amiga que é uma amiga homem, porque pra mim, na minha cabeça, só homens eram assim, mulheres não, tá vendo? Olha. Olha isso. Mas, voltando, vamos em frente, A né? Dalva, ou a gente pode já ir também pensando no que fecha o triângulo, O Venâncio. que é o Venâncio, né? Porque você já começou um pouco. O personagem principal é a Lucy, né? E o casal, que é o... A Dalva e o Venâncio. A Dalva e o Venâncio, Venâncio. Venâncio, exatamente. E o Venâncio, então, já que vocês não vão falar, eu falo, eu tento deixar, depois falam que eu falo demais. Eu dei abertura para alguém falar. Vocês duas ficaram aí quietinhas, não gostaram do Venâncio, né? O Venâncio. Mas- O Venâncio... O personagem que foi criado veio de uma família. O pai era Abusivo. muito agressivo com ele, abusivo, né? Então ele, ao contrário da família da Dalva, Dalva. é o oposto da família da Dalva. Ele apanhava, ele é o pai agressivo Super violento, demais. né? Então ele, Ignorante também, não é? Muito. Pai. isso. Bastante. E a mãe dele? Não fala? Eu não lembro. Fala da mãe. Do Venâncio, assim, ele acabou pegando um ódio muito grande pelo pai ser estúpido e violento. Aí ele resolve, a mãe vê que ele tá já
partindo para briga com o pai, ele vai guardando aquilo, e ela decide que é melhor afastar o filho do pai. Ele vai pra contendo morar toda com aquela ele. raiva, né? Toda aquela... Isso. Aí ele vai morar fora com um tio querido, uma tia querida, alguma coisa assim. Mas a mãe, depois de levar mais culpa ainda, porque o filho saiu de casa, aí ele descontou todo o ódio nessa mãe, né? O marido na mulher. Ela não aguenta e ela vai embora. Ela vai morar com o filho e com essa tia querida aí, irmã querida, não sei, foi morar fora. Ai, não lembrava disso. Daí o senhor pai de Venâncio, eu não lembro o nome dele, mas vai ficando rancoroso, que nem aqueles homem mau e amargo, né? E amargurado, exatamente. E vai ficando de cama, fica doente e tal. Quando ele tá de cama e muito doente ali, a mulher e o filho voltam para cuidar dele. Só para lembrar disso, a mulher é ali importante. Ela fala... Como assim, eu nunca te perdoei, eu só tô aqui porque eu faria isso até com um cachorro. Ela deixa isso bem claro, mas ela vai lá e cuida dele até o fim da vida dele. E aí que o Venâncio assume a marcenaria, sim, né, do pai para poder sustentar a família, e é ali que ele vê Dalva passando, vendendo Ai, gente, Dalva vai, Dalva vem, Dalva vai. E eles né, eles tinham contato quando eram menores, né? Então já tinha um encantamento ali quando era menor, que se distanciou, né, por ele ir para outra cidade, e depois eles se reencontram, enfim, se apaixonam, né? Se apaixonam. Um casal assim que... Sim, e é isso que é a questão. Eles são um casal apaixonado, eles têm esse amor, tudo. A cidade toda fica impressionada com o amor dos dois. Ali, né? Só que ele tem esse lado, que ele tem essa mágoa, ele tem esse rancor, ele tem esse ódio dentro dele, né? E a questão é com o ciúmes, né? Que ele bate no amigo dele, né? Antes de acontecer, né? O fato principal do livro. No aniversário, ele vê a Dalva conversando com um amigo que chegou para dar parabéns, na família, flores. Isso, ele espancou. E nisso, a mãe da Dalva já falou alguma coisa, né? É verdade, ela já sinaliza algo ali, né? E falou. E a Dalva nem quis falar com ele, esse dia, né, mandou ele embora. Ele estragou a festa de aniversário. Mas assim, ali, gente, foi o maior red flag, né? A bandeirinha vermelha acendeu e ela não pegou. O cara explodia, ele era quieto. Mas quando ele viu uma coisa, ele explodia, ele era muito não violento. Tinha controle. Que é o chamado sinais, né? Não percebeu os sinais, né? Porque isso já sinalizou ali. E o outro sinal logo em seguida, e foi onde ela caiu, o que ele fez na mesma noite do aniversário, que ele bateu no tal do bambu. Isso. Pediu ela em casamento, né? Mandou uma caixinha de madeira com anel dentro e uma cartinha pedindo ela em casamento. Aí o que ela fez, como várias mulheres, esqueceu tudo, ele me ama, assim vou mesmo. casar. E foi. Sim, é verdade. Mas até então foi um casamento tão bonito, né? No começo se vê que tinha aquele amor. Não, tirando esse pedaço todo, desde da troca de olhares, todo esse, né, encantamento entre os dois. Né, imaginar. Sim. Só assim, já que estamos indo numa linha, daqui já dá para seguir uma linha, né, do tempo, quando eles casam, tem aquela festa, foi tudo muito lindo, mas acontece um problema na família dos pais da Dalva, né, do pai, na verdade, e a família, mãe de Dalva, pai de Dalva e seus 6 irmãos, tem que voltar para a fazenda, lá para o interior, para um sítio, alguma coisa assim, para ajudar. Verdade. Se mudam. E aí a Dalva volta da lua de mel e se vê sozinha. Cadê as festas? Sem cadê todo meus esse pais? apoio, cadê né? Tudo que ela a teve. vida social que eu tinha, né? Ficou só eu e meu marido. O vestido dela que foi feito, bordado. Esse detalhe eu já não me lembro. Mas acho que a família bordou, não sei. Foi, todos, todo mundo da cidade, alguém que bordava, fazia alguma coisa. Eles foram contribuindo ali, né, para essa composição do vestido. Colocaram o nome também, alguma coisa assinada, sim, teve verdade. esse detalhe, sim. Foi bem legal essa parte, pra ver gostei bastante. Como era, né, uma coisa muito unido carinhoso, ali, né? amoroso, cheio de... Daí ela volta, se vê sozinha com o Venâncio, mas o casamento estava tudo bem, ela vivia para ele, fala até que ele falava, vem a mulher que eu quero lhe ter, ela lá enxugava a mão, desligava o fogo, parava o que estava fazendo. E uma paixão, um fogo ali, né? E até eles saindo, né, na rua, os dois, casal, bonitinhos, pombinhos, apaixonados. Tudo tá lindo. Até o dia que ela conta que ela tá grávida.
Aí tudo muda, porque os ciúmes. E ele não era ciúme só na relação de ser com outro homem ou alguma coisa. Ele tinha ciúme dela com outra não pessoa. Queria né? dividir Não com queria ninguém, dividir né? com Muito menos com o filho, né? Uma posse, Não é? exatamente. Ele falava até dos seios que iam amamentar, que ia ser dela, que Ia é ser do dele, bebê, né? ia ser do bebê. Ele fazia até... Compartilhar. Era uma coisa Não, assim, isso foi... daí fiquei chocada, Ô, gente. Mas aí, então, já podemos ir para quando nasce o neném, né? Você já está falando do seio. Ele sai para trabalhar e esqueceu alguma coisa em casa. Porque a Dalva mesmo, no fim, ela acabou... a autora cita, né, que quando o neném nasceu, ela ficou muito protetora, aí ela começou a evitar o marido, quase como toda mulher. Pô, acabei de ter um filho, né, gente? Também, Sim, né? Ia ter relação. Tem medo de machucar a criança, essas coisas. E ele já começou a ficar... Já foi aflorando. Já foi aumentando isso. Como assim, né? Não pode? Vou ter que ele dividir. Ele já estava com aquele negócio, Já né? estava pé da vida. Aí nasce, é um menino. Quando ele volta para casa para buscar alguma coisa que esqueceu, ela está amamentando. Aquela Aí, cena. Ele vê. pois é, Nossa, fala ali é- da boca, que ele vê o bico do peito dela na boca de outra pessoa, de outro ser. Quem é essa Pelo pessoa? amor de Deus, que era tá- o filho. Era o né? filho É, dele. E não Gente, fui eu olha, que de deixei ela arrepiar. assim. Olha, Nossa. ele pega, arranca a criança dos braços dela e joga na parede, né? Joga Nossa, longe. essa E dá a parte do maior livro- surra nela. Essa Essa parte Acaba do com livro ela. me chocou tanto, porque eu fiquei visualizando a cena. Aquilo lá, eu fiquei, meu Deus do céu, será que existe uma pessoa Animal, assim? louco, É. doente, pra mim. Doença, doença. Eu não me conformava. Eu Essa não- parte eu não... Essa Eu parte- acho que eu não essa parte acho, me eu tenho chocou, essa certeza parte me que chocou. existem animais Não, é assim, né? impactante, né? Fora Você que- para ali, você fala, não, você fica até Aí, indecisa se Não, você a continua. Carol do nosso grupo falou, eu vou parar de ler esse Que livro quando É, acontecer então, essa nessa cena. hora você fecha e dá Você uma fica vontade muito na de- dúvida, né? gente, Falando, e nossa, olha- será que eu continuo, né? Não, fora do neném, ele ainda espancou ela. É. E aí é a diferença, igual Não, a Rosana falou da verdade crua, né? Que é característica da Carla. Justamente isso, não teve aquele drama, que às vezes tem um livro que vai falar sobre alguma coisa bem pesada, já faz um drama. Não, ela já prepara, simplesmente, não. ele chegou em casa e fez isso. Nem preparou o leitor. Não, Foi preparou, uma cacetada exatamente. na Pegou gente. a gente assim. Psicologicamente, psicologicamente já fiquei deu abalada. Eu falei, uma o quê? balada. Exatamente. Meu Deus do Aí céu. depois, continuando, aí ele foi, levou o bebê. Levou o bebê Sumiu pra... com a criança, Sumiu por com a enquanto, criança. né? Espancou ela. Espancou ela e ela não podia nem só- sair, né? Quando ela acordou? Sim, o que aconteceu, né? Cadê minha criança? Onde, meu Deus do céu, foi... Não. Tem uma passagem que ela fala, né? Que ela via o olhar do Venâncio enquanto ele batia nela e ele viu ele, tipo, por um olhinho aberto dela ainda, pegando a criança e saindo, e ela falava, meu filho, não olha para esse olhar, não olha, porque o olhar dele tava assim de monstro. Sim. Esse não é Deve o ser- olhar do seu A pessoa pai. se transforma, Deve ser, Como pode, né? Porque logo depois mostra, não logo depois assim, mas na história quando vai falar que ele aí foi quando bateu o arrependimento que ele levou o bebê depois para uma senhora chamada Francisca, que ela foi importante nessa parte, né, que ela era uma pessoa querida na cidade e ele já tinha um contato com ela, levou e ele estava, como é que ele fala? Não é semi-morto, ele falou que ele estava desacordado. E com a respiração já estava ficando roxinho, né? E levou para lá. E nisso já mostra o arrependimento dele. Com o que eu fiz, aquele remorso, aquela E coisa. falou, né? Dá um fim, resolve aqui para mim que eu não vou conseguir porque fazer eu não vou isso. conseguir. Toma. É como se aquele naquele momento fosse eu não vou uma não coisa vou e conseguir depois enterrar a ele criança, né? voltou e viu a gravidade do que aconteceu, Mas né? é o que acaba acontecendo com esses todos os caras, agressores, né? Isso. Depois vem o Depois, arrependimento. Ele voltou E para não- ela lá, pediu perdão, chorou, implorou, ameaçou bater de novo. E ela Não, gente, ela não voltou, não ela perdoou, simplesmente, né? ela simplesmente se negativou, eu acho, né? É. Ficou, não vou viver só por viver. Ela ficou na casa, né? Que também dá uma coisa que a Então, gente também fica nesse Eu fiquei contraponto. pensando, Nossa, por que não saiu? Por quê, né? Mas no ela, mesmo ambiente, no mesmo mas ambiente, como se não existisse ele, né? É. só que aí dando, né? Ela foi e usou, né? Toda a falta de perdão mesmo Sim, de aquele toda aquela remorso. situação. Ela parou de falar com ele, ela parou de falar, ela não falava mais. Não ela falava ficou muda, mais. Ela não vivia, ficou triste se arrastando, mas com ele ela não falava mais também. A vida deles acabou ali, não perdoou, e aí o Venâncio, para pagar a culpa dele lá, foi levando a vida, ia trabalhar e depois ia pro puteiro. Pro Aí tal do começou a ir no puteiro da puteiro, Lucy. Da Lucy, Que é onde ele isso. encontra, né?
É. Mas aí a gente não falou da Lucy direito antes, né? Para depois juntar tudo. Então a gente pode parar ele começar a frequentar o puteiro agora para contar um pouquinho da infância da Lucy, que nós não comentamos isso ainda aqui. É verdade. Quem quer falar? A Lucy, de começo eu falei, nossa, era uma criança, né? Fiquei pensando, caramba, de repente, ela já era uma criança bem evoluída, né? Bastante. Ela tinha um contato com ela tinha os pais, né, muito amorosos, fazia de tudo por ela. Fala até no livro que ela era mimada, né? Fazia todas as vontades. E de repente ela ficou sem os dois, ela ficou órfã, né? Com 7 anos. Com 7 anos. E foi daí que ela foi morar com a tia. Era a tia, né? Era a tia. E foi alimentando a raiva dela, porque ela se sentia rejeitada. A tia já tinha, né, filho? Já tinha 2 crianças, Sim. né? E ela se sentia assim, que não tinha os mesmos direitos, não pertencia àquela família, que ela não era criada como... Não era tratada da mesma forma, né? E não tinha seus gostos feitos. Lá tinha a casa da tia tal, regras da tia tal. Eu não lembro o nome da tia, desculpa. Eu também não lembro agora. E aquilo foi alimentando a raiva nela. E ela tentou vingar isso mais pra frente. E enquanto ela dependia deles, ela foi ficando quietinha ali, né? Mas ela foi amadurecendo, o corpo foi se desenvolvendo. Aí ela foi já percebendo os poderes da sedução dela, porque... A sedução já, na verdade, era até antes com os próprios pais, né? Quando a gente fala que é mimada, ela já usava isso a serviço. Então, ela já tinha esse poder de sedução, de convencer, né? E aí ela foi já usando desses elementos ali, né? Que eram as habilidades dela ali, de sedução, que aí foi indo para um caminho de seduzir o tio para aferir. Pra se vingar da tia, é uma vingança ingrata, porque a tia cuidou dela, ela não tem culpa que os pais morreram, né? Ela pode não ter tratado como uma filha, mas ok. Mas tinha um teto para morar, Tinha um teto para morar e tinha tudo, igual as outras, a não ser o amor. E o amor não se compra, né, gente? Não se compra. Se conquista. E ela não tinha os gostos feitos. E o que ela sempre quis foi dominar, desde ela até adulta, né, gente? Sim. Ela que escolhia os homens que iam dormir com ela no puteiro, vamos falar o termo que usa ali. Era ela que escolhia. Ela não era escolhida, é sempre o meu gosto é feito. Sim. Aí chegar na casa lá, ela falou, agora eu vou me vingar, porque minha tia é a única que não caiu nos meus encantos. Ela vai, eu vou atingir ela de alguma forma, vai e seduz o tio, né? Antes disso, ela resolve que ela tenta seduzir o tio não cai nas graças dela, fala para ela, ó, primeiro você vai achar um jeito de sair dessa casa, se manter sozinha, aprender uma forma de não engravidar, porque senão vai virar problema para mim, depois a gente pode conversar. Até que o tio tinha uma cabecinha, né? Mas ali ele já... Mas já horrorosa, eu já achei. Mas já teve uma cena, só que ele não quis fazer tudo com ela, ele porque usava as mãos. ali, né? Isso, usava as mãos e assim, já falou para ela que você tem um dom, como se fosse assim, olha, isso daí... Ela não tinha, porque nessa hora mesmo ela já fala, é isso que eu quero pra minha vida, eu vou ser puta. Ela decide, ela é uma criança ali ainda. Isso. Criança, não sei, ela devia já estar tava com o corpo todo, mas criança mesmo. Seduzir a cidade inteira, né? Falou, vou aprender agora, vou fazer cada um cair na minha e vou ganhar dinheiro com isso. Ela pegava assim os mais desafiadores, não era assim, o mais bonitão, aquele não sei o que, não, era aquele que ela achava que não ia conseguir. Impossível. O padre, o farmacêutico, o dentista, ela marcava com... O dentista foi o primeiro, para tirar a virgindade dela. Ela fez a tia marcar uma consulta. Foi lá e eu fui imaginando a cena, o dentista também recebeu uma paciente, né, normal, e daqui a pouco se atacar. Ela foi sem calcinha, gente. Ela foi sem calcinha. E, gente, ela fala do era detalhe. Era tudo explícito. As expressões eram assim... Você tá lendo, você até vê se ninguém tá lendo junto, assim, dá uma vergonha ali. Ninguém tá vendo que eu tô lendo. Por isso que talvez lê em 2 dias, né, gente? Que aí você já vai saber o que vai acontecer. O dentista, o farmacêutico, eu fico imaginando as pessoas que estão lá fazendo seu trabalho. O velhinho lá da farmácia, eu achei que o velho ia cair duro ali. Do dentista ela não respeitou ninguém, foi todo mundo. Os barulhos, né? Eu fiquei pensando, os barulhos lá do dentista. Você tá arrancando o dente, tá sentindo dor, ninguém vai nem imaginar. Você acha que pode? Exatamente, foi detalhe tudo. Bom, mas passou o rodo na cidade, chegou lá e falou... Só que não
Venâncio. Não, isso não, era ainda calma. quando era criança, lá na Sim. cidade. Mas Até depois... que chegou o dia que ela deu um golpe na tia lá, ela sabia jogar. Sim. Fez a Foi tia, uma falou que ia festa, pra não é? missa. Primeiro ela disse que ia Acho que era pra um tal da... casamento de alguém. A família Bom, ia, aí ficou tal. em casa com o tio sozinho e falou, é hoje, meu filho, agora eu já... Porque lembra Eu também, já tô já ela preparada pra- contava pro tio todas as aventuras dela com esses homens da cidade. O tio adorava ouvir e ainda ficavam ali no rally-rola, Que já mas é nunca um jeito, rolava né, nada de, até o fim. de ir atiçando ali, Até né, o de fim, mas alimentando. ela gostava de provocar Ela e ela provocava. vá fazendo não sei o que e Provocava. provocava o É. tio. Mas aí ela pega, nesse dia, ela enrosca o tio de um jeito que aí ele Não tinha ninguém em cede. casa, né? Não tinha ninguém em casa. Tinha ninguém, Só ela que- pega ele com a boca, vamos dizer logo, eu não vou Sim, falar né? o resto, mas a mulher esqueceu o sapato, Pois é. chinelo pro casamento, Né? resolveu Sim, voltar. sim. Nossa. Aí abre a E porta. abre a boca Eu e quase pega que ela com fecho a o boca livro na nessa hora. Eu botija. falei, ai meu Deus, e agora que... Ai, Bom, Eu achei que mas não a ia, não cena ia. também, eu vou falar assim, é bem descrita, porque ele num êxtase de alegria, Nossa. porque foi bem na hora do gozo, né? É. E a mulher num êxtase de loucura, de ódio, ela descreve as duas coisas Nossa, ao mesmo tempo. Não, é assim. verdade. E É magistral, É, o jeito que é. ela nem escreve. trava, né? É Eles não verdade. travam, termina, né? Não, não trava. É, tem- e ela- Mas ela fala, não dava pra terminar, porque ela entrou na hora que não. Bom, É. aí a mulher fica doida, bota a menina pra Pra fora, fora, a menina fala tudo que ela podia. e Vomita outra, tudo, ela né? não tava nem aí. Ela queria Ela ser já pega, era, mas já já, né? tava, É, então ela... A minha vingança foi Predestinada. realizada. Ela já... Soltou os cachorros em cima da tia, falou: você me amava nada, você Vomitou dava. Era tudo o melhor rancor. lenço, o meu lençol era o puído das meninas, né? Eu É. ficava com a roupa que sobrava delas e não sei o que, Falava toda que me rancorosa. amava, né? Não, não, não. Bom, e aí que a gente fala, né? Que foi a parte que eu falei antes, que ele fala, ela fala que odeia ele, que nunca vai perdoar a esposa pro marido, e ele fala, e eu nunca vou te perdoar porque você nunca me deu isso que a Luz. Que a Lúcia Luz- acabou de me dar. E Prazer, né? eles continuam vivendo aquele casamento de farsa. Lucy vai embora para outra cidade ali perto, já fica a fama dela Já Já- repercutiu, ela né? já fez a clientela fez, dela. e já. vai viver no puteiro de porta. A mulher até fala, a dona do puteiro era a Manu, né? Manu, Recebe ela de pernas abertas, Não né? é Já nem de não é braços portas abertos. abertas. Não, é de pernas Porque abertas. ela tinha fama e ia trazer cliente. Ficou com um quarto É. exclusivo para Sim, ela, com banheiro Tudo, e tudo. tudo. Pois é. E a galera passava e ela escolhia. E detalhe, né? E aí, aí a gente já pode ir no contraponto disso, quando Venâncio. Aquele cara largado, porque ele deixou de viver pelo Também. ocorrido, né? E ele não queria saber mais de nada, então ele vivia daquele jeito. E ia pro puteiro ter 5 Aí ele ia no- minutos com uma prostituta qualquer que ele nem Qualquer ligava pra uma. quem era. E ele nunca olhava. Pra Lúcia. Né? Mas E por isso quê? Foi um desafio para ela. Porque era até isso que eu ia comentar com você, que eu não sei se você percebeu por que que ele não olhava para a Lucy. Porque o primeiro dia que ele reparou nela, ela estava dando aquele showzinho dela, que ela fazia roda e começava ela a se oferecer escolhia, para todo né, mundo. depois, né? É E depois verdade. Pegava em todos, né, para ver Sim. com qual ela ia ela ia ficar escolher, era hoje. o premiado, né? E Tipo naquela isso. noite ele tava lá parado assistindo o showzinho delas, meio sem querer, porque todo mundo tava Sim. parado assistindo. E ela escolhe quem? O tal do Bambu. Bambu. Aquele garoto que O era amigo amigo. da Alva, que ele ele deu uma bateu, surra no é. aniversário. Sim. E na hora da briga ele falou pro Bambu: você nunca mais toque no que é meu, que eu não toco no que é seu. E aí ele pegou ódio da Lúcia, achou que ela era dele, do tal do Bambu, e não queria saber dela. Pegou, foi ranço. A Lúcia nunca soube de nada, achou que era uma recusa pessoal, pronto, se apaixonou, E- virou questão de honra. E virou desafio, depois... Porque ela tinha o que ela queria, e sim, com ela ele ela não queria. tinha. E para Lucy virou um desafio. Não, eu vou ter ele, porque eu tenho quem eu quero. Eu Exatamente. fiquei pensando, mas é abusada. Gente, ela fazia Ela- de tudo. Ela fazia de tudo Pra por ele. seduzir. Literalmente, Ele eu não vou escolheu descrever os outro- detalhes Não, sórdidos, mas é, ela fez de tudo, de jogava tudo. na cara dele ali, Jogava- mas ele Sim, não. nada. E ele E firme e ele forte. não. No quarto, ela escolhia outra, ela deixava a menina e entrava no quarto invadia. e ele Depois não ela queria. fez E ela greve, não atendia decretou. mais ninguém, Decretou. enquanto ele não fosse com ela. Pois é, e aí todo mundo, que, como Impressionante. assim, né? Os homens, não. É.
Aí entra o desespero dela. Ela foi ficando louca e desesperada. Foi meio que adoecendo até, né? Foi. É, obsessão, né? Aí eu acho que foi a hora que ela descobriu o motivo. caso, isso, da Dalva. Isso. Aí ela ficou com raiva de quem? Da Dalva. Da pobre. Porque ela falou, ele não me quer por causa dessa dela. tal de Dalva sem E graça. Dalva passava todos os dias Lá na rua, frente. Do puteiro. firme e forte com a cabeça, né? Sempre erguida. Com o seu... Plena. Isso. Diz que ninguém gostava de passar na frente do puteiro de dia, porque era o lugar onde as putas ficavam lá tomando sol, fazendo as unhas, e elas eram desaforadas. Sim. Ficavam xingando quem Xingavam, passava. Mas a Dalva passava, depois da tragédia, com uma tristeza tão grande, que nem tão via dona nada, de né? si, que ninguém nem mexia com ela. Parece que a tristeza E dela nem era nem ela via nada o que estava em Nem torno, ela, né? não Porque tava ela nem estava aí. tão mergulhada ali nas, Ela né? todo dia saía, ia para algum lugar, só voltava lá para as 4, 5 da tarde, né? E eu Mesmo pensei, ritual, aí começou depois que a Lucy ficou com raiva dela, porque não tinha o Venâncio, né? Amâncio. Aí não tinha ele. Aí começou a provocar as provocações dela, né? Com a Dalva. E a Dalva passava todo dia e ela provocava. E eu ficava, por que essa mulher passa todo dia no mesmo lugar e não faz nada? Ela não briga, não Aí reclama. Santa Dalva, meu Deus, Santa Assim, Dalva. ela passa lá, elas provocam ela e ela... Ai, mas eu não passava mais lá, não. E outro dia mordeu, né? A Lucy ficou tão desesperada. E aí ela começou a xingar a Dalva, como você está falando, mas a Dalva ignorava, não estava nem aí. Ela. Aí Lucy ficou mais louca ainda. O que as pessoas fazem no desespero? Parte para agressão Atacam, física. né? Pegou a mão da mulher, mordeu até escorrer sangue. Aquela hora eu falei, meu Deus, será que ela... Eu fiquei pensando no livro, eu falei, até voltei. Eu falei, meu Deus do céu, ela mordeu. Eu falei, meu Deus do céu. Gente, Dalva igual mesmo chorou, criança mas não animada, reagiu, né? né? Quando se joga no chão, né? Se fazer, né? Essa Dalva. Presente. Essa é a Dalva. A Lucy. A Dalva não, desculpa, a Lucy. A Dalva é a santa. Né? Se Dalva é a marcar santa. ali, você não tá me vendo, você vai ver agora, né? Nem que seja pela dor. E ela tinha essa personalidade muito gritante, né? De me ver, de chamar atenção, de querer ser vista, de mostrar querer a todos tudo. que Como que essa Dalva aí não tá me vendo, Gente, não tá e a Dalva enfrentando. nada, né? Sofreu Mas aquilo vocês e nada. viram? Só que Fala. tinha um motivo porque a Dalva passava aí maior, né? Ela ia porque... Ela Sim, seguia esse caminho por Mas tinha depois alguma vocês coisa. falam do motivo que é o fim do livro, né, gente? sim. Calma aí, a gente tá quase lá. Mas antes ainda temos aqui o Venâncio. Foi só assim que o Venâncio acabou ficando com a Dalva. Não vamos pular essa com a Dalva. Com a Lucy. Isso. Porque assim, tudo que ela fazia não atingiu o Venâncio. Ele não queria nem saber. Mas na hora que ele mexeu com a Dalva, que ela mexeu com a Dalva, que ela feriu a Dalva, daí ele foi lá tirar satisfações. Foi aí que ele olhou, né? Pra ele, Foi aí que ele olhou. Ela agrediu a Dalva. Aí ele foi lá e- correndo, né? Aí ele foi lá tirar satisfações. E nessa briga no rally rola, ele acabou Mas- ficando com ela. Mas eu acho que ele ficou numa parte do livro, hora que ela solta os cabelos, não é? A Lucia, ou a camisola, que ele imaginava a Dalva. É, Eu foi. senti isso. Ele ficou Que é com por ela isso que imaginando a ele Dalva. ficou com ela. Porque na cabeça dele, pelo menos no meu Nas suas parecer, impressões? Isso. Ele via a Dalva. Não, mas teve uma hora que ele descreveu mesmo que ele via ela como se fosse a Dalva. Então, Venâncio começou a ficar com a Lucy, primeiro por causa da briga, que ele foi tirar satisfações. Ele começou a olhar para ela, daí ele começou a ver a Lucy com cabelão, não sei o quê. Começou a olhar pra substituir ela. ela por uma Dalva ali, né? Sim. Sim, Acabou e eles tiveram um relacionamento. Isso, acabou caindo nos encantos. Sim. E aí, ela engravida. Ela não queria ter o filho lá no puteiro, né? Ela falava que não Não. queria que ele fosse criado no meio da O que de me impressiona é outras. ela ter tido filho com ele, né? Porque ela teve todo esse relacionamento, nunca engravidou. Então, aí com ele teve esse relacionamento e engravidou. Foi aí que mudou. E ela continuou durante a gestação e depois ela decidiu que não queria que o filho ficasse no puteiro, fosse crescer no puteiro. Ela percebe que esse amor que ela sentia, essa paixão, era unilateral quando ela engravida. Que aí ela vai falar para ele e ela percebe que ele não sentia a mesma retribui coisa. a mesma coisa. Porque ela estava vivendo o conto de fadas, a Lucy. Ela sempre quis ser prostituta, estava tudo bem, mas ali ela se apaixonou. E ela começou a viver um conto de fadas com ele. Por isso ela até engravida. De projetar, né? Para e poder tava seguir uma vida projetando com uma ele, vida né? com ele. E daí ela acorda. Quando ela engravida e fala para ele, ela acorda e percebe que não Que é ele não isso. quer. Que ele não. Ele sinaliza que não, né? Que o amor ainda da vida dele é a Dalva.
E aí ela tem a criança, mas ela fica revoltada, ela resolve como uma forma até de redenção ou de vingança, para mim foi de vingança, pegar esse bebê e entregar para a Dalva criar. Ela fala, toma aqui o filho do teu marido. Né? Antes disso, ela vai até na casa da Dalva grávida e o Venâncio quer brigar tudo e a Dalva defende ainda, porque ela tá grávida, tudo. A Dalva realmente é a santa Dalva. Aí, depois é que ela viu que... Ela percebia que a Dalva era diferente também. Então, para quem que ela vai escolher? Dar o filho, né? Teve essa questão de ter essa raiva, ter essa história com ele, só que ela viu que era uma pessoa capaz de cuidar do filho com amor, porque... Isso que eu ia falar, tem um amor de mãe. Ela não se abalava com nada, ela era reta no jeito então, de agir. Ela ia ser uma pessoa capaz de criar o filho dela, então ela decidiu. E ela deixou... Lembra como ela entregou? Ela entregou, deixou, tocou a campanha. Ela abriu a porta e o bebê tava lá com bilhetinho, com a mamadeira, com as coisas e tudo, deixou lá. E na hora, ela primeiro fez aquela cara de, o que é isso? E depois ela, na hora... É a filha, o filho dela. E ela cuidou, e ela simplesmente cuidou. E ela... Os traços de Venâncio. Isso, ainda. Você imagina você receber um filho que é do seu marido com a puta da cidade, que mordeu, que xingou, que fez tudo. E ela recebeu, e ela olhou para aquela criança e resolveu cuidar dela, né? Gente, que isso... Ela criou com amor, né? E lembra que tem também uma passagem que fala que ela tinha medo de deixar a criança, mesmo sendo filha do Venâncio, com ele, por causa do que ele fez, dessas reações violentas dele. Porque não ficou claro na cidade também, porque tudo foi abafado, né? O filho sumiu, porque nem a família dela sabia. A família dele sabia o que tinha acontecido de fato. Sabia que o filho tinha morrido, mas não ficou nem claro. Sepultado, ninguém soube que foi ele que matou, né? Foi como eles perderam uma criança e aí ele era muito acabou. triste, enfim, mas não ficou claro. Né? Isso. E quando ela entrega o filho para Dalva, ela ficou com medo. A Dalva ficou com medo e ficou... isolada. Isso, prendia no quarto, perto da criança. Até ver as reações dele. Não ia já... Mesmo sendo filho dele, com outra pessoa, ela teve esse cuidado de cuidar dele assim. Mas literalmente, criança, né? Ela isolava a criança dele, isolava. Ele ficou proibido. Ela protegia, fechava a porta, né? Porque não tinha medo da reação dele, né? Até que um dia ela viu os dois juntos. Ele entrava enquanto ela ia no banheiro, aí ela foi vendo, ela foi dando a confiança conforme... Foi soltando a corda, né? Quando ele fez a cópia da chave, né? Do quarto. Ele não podia entrar, então ele fez uma cópia do... Aí ela sabia, mas ela sabia. Mas foi deixando... Acesso, né? Que daí ela vigiava, né? Assim, eu já fiquei mais, assim, um pouquinho mais... mais Dalva. Com o Venâncio, né? Porque ficou com dó. Ficou com dó. Porque ele já ia lá... no quarto, brincava. Porque depois ele começou a boa sentir dele. O remorso mesmo. Ele começou realmente a gostar da criança e ele queria que a dele voltasse. Ele não queria ter feito. Começou a se arrepender e viu assim como se a criança aí dava pra... Ele tinha um remorso ainda, né? E a grande questão, né, desse livro é essa, né? Assim, se é possível... Quem é capaz de perdoar um crime desse? E aí, no fim, a gente percebe que é onde vocês queriam dizer, da Francisca, que foi a pessoa para quem o Venâncio levou o bebê para ela enterrar, né? Porque ele achou até que estava morto. E aí, depois, todos os dias a Dalva sai de casa, com de manhã. Não, depois, mas assim, todos os dias a Dalva, é só para ficar contextualizar no contexto. Todos os dias a Dalva passa a sair de casa de manhã, é só voltar no finzinho da tarde, ninguém sabe por que, acha que ela vai para a igreja. Aí quando o bebê novo da Lucy vira o bebê dela, ela até o neném ela leva e ela traz, sempre continua no mesmo ritual, fazendo né? esse ritual. E aí a gente acaba descobrindo, para alegria no fim do livro, que o bebê está vivo, que essa Francisca, graças a Deus, cuidou da criança, certo? E aquela parte também que a Dalva passa e bate lá na porta do puteiro? E fala pra Lucy, cuida do nosso filho. Ela Gente, falou isso, foi... Ai, que coisa. Ai, já foi no dia... Ela, só pra
lembrar. Ele Isso. foi todos os dias, ia visitar, e ela na Francisca. Quando entregou para Francisca, né, que aí é a questão do livro, a parte boa do livro, é que o neném ainda estava com vida. Sim. E a Francisca, ela foi cuidando dele até ele ganhar firmeza, porque ela pensou, não vou falar agora para ela que ele ganhou, né, que ele estava com vida. Ela pensava que ele não fosse vingar, né? Que não fosse Isso. vingar. E quando ele estava maiorzinho, ela foi lá, tinha uma medalhinha de São Bento, uma medalhinha, e entregou, pediu para a menina entregar. Para entregar para quem? Para Dalva, Ah, para dizer que o filho estava vivo. Vem aqui que tem uma coisa para você. Aí ela viu que o bebê estava vivo, para alegria, para o conforto de todas essas Obrigada, questões do sim. livro. Aí foi que o bebê estava vivo e estava lá. E só que ela resolveu cuidar, e era esse o percurso que ela fazia. Era esse ritual, né? Que Esse até então a ritual gente... Que a gente achava que eu achava que ela ia na igreja, sei lá, fica lá se lamentando, vendo, ouvindo, lá no naquele dia momento. inteiro, né? O dia inteiro. Nossa, Mas uma isso até beata. justifica ela aguentar o que aguentava com a Lucy, sim. porque ela tinha um propósito maior, que era Que ver o filho dela. é. E ela não quis contar nada, até porque com medo do marido também, né? Vai que ele Tentou matar uma não vez, vê, pode ser que exatamente. mate de novo. Aí, quando o bebê veio da Da Lucy, Lucy, do ela percebeu que ele tinha um carinho pelo bebê e que ele não estava mais tão agressivo. Então, ela ganhou confiança de contar Que ele não para ia ele fazer, também né? que tinha outro filho. Foi quando ela entregou para a Lucy, bateu na porta do puteiro e falou, olha, fica Cuida com do ele. nosso filho. Cuida do nosso filho só por hoje, deixou a mamadeira, deixou tudo tudo bonitinho. Aí arrumadinho. foi até uma cena quentinha, porque ela não guardava rancor nem Da da Lucy. da Lucy. É, Entregou É o a filho. Santa Dalva. E Você ela viu que a ficou, Lucy falou, nossa, ela disse, ficou, "Nosso ela ficou filho". assim, Ficou maravilhada, impactada, ficou né? impactada com o tamanho, né? Sim. Pensei que ela ia. Generosidade. Isso. Aí entregou e ela foi lá e mostrou o filho. E ela voltou para casa e trouxe os dois, né? No caso, Já trouxe maiorzinho, né? Sim, já tinha crescido. Isso já o tinha passado um tempo, Vicente. né? Sim. Vicente. O Vicente. não lembrava o do nome. Vicente. É. Trouxe o filho de volta para casa, então. O filho que no começo... Bom, foi isso a história, né? Bem complicada. Foi isso e toda essa história atrelada ao que a gente falou, de um jeito muito poético, muito que vai fazendo provocações, que a gente vai, né, mergulhando nas nossas profundezas, né? Poético, mas direto. E direto, né? Muito Que é a direto, verdade frio crua, e né? seco, É verdade isso, né? nua e crua mesmo ali. E aí, assim, né? A gente pode ficar pensando nos personagens, quem julga, porque teve muito blá, blá, blá em cima disso, dessa questão da Dalva perdoar esse crime, né? Do marido, a violência dele, depois ainda criar o filho o filho né, bastardo e depois trazer a criança de volta para o convívio e aí eles voltaram a uma vida normal, eles voltaram a se falar, né? Voltaram a ter uma vida, uma família. Ela precisou também ter uma frieza, né? Teve alguma parte que eu vi, a própria Carla Madeira fala, né? Porque aí fica muito essa dicotomia, né? Entre essas, né? A puta e a santa, enfim, né? Porque E ficou. aí, a puta e a santa ali, não, né? isso fica, mas... Né, e essa coisa do, eu coitadinho, coitadinha. E ela fala que não era, porque ela também teve que ter essa frieza para poder seguir. E que, aí, a intenção dela não foi de A deixar, Dalva, né, você a Dalva, né, como só a coitadinha, né? Ela teve que ter lá as forças. Ela Não teve é a força, coitadinha garra, só. no sentido de quando ela viu que o filho dela estava vivo, ela ganhou. Olha o tanto que ela fez, ganhou, o percurso dela para ela... Ela tinha um objetivo, então ela não estava ali querendo saber se o Venâncio ia ser fiel a ela, se ia ter relacionamento. Só não dá para entender para que ela continuou com o Venâncio, né? Na mesma casa, uma vida de cão. né? Então, até então eu não tinha percebido. Foi só depois que veio um nenenzinho que eu via, né? Deixava a porta fechada, via a luz acesa por baixo da porta que estava lá cuidando do neném. Até então eu não tinha percebido que eles viviam na mesma casa. Ah, não? Não. Não. Mas depois que eu... Aí eu falei, Mas olha assim, só. né, para concluir, o que eu tenho a dizer é o que a gente já disse no bate-papo da Natureza da Mordida, que se você ainda não assistiu, olha lá que a gente já fez esse bate-papo, tá aqui na nossa playlist. Verdade. Mas a Carla Madeira trata todo mundo como gente, todo mundo como ser humano, com todas as suas dores e complexidades e alegrias. Então,
São personagens vivos, viscerais. Não dá para dizer que no lugar de um ou de outro você não agiria do mesmo jeito. Não dá. Não. E existe gente e gente. Existem vários tipos de pessoa no mundo. Aqui tem um exemplo de algumas Sim. que estão ali É a envolvidas. complexidade, né, do Estavam ser no humano. mesmo rio, com as madeiras passando, como você disse, às vezes uma cachoeira no meio, né? sim. Corredeira e tal. E, é o isso. tema do livro é isso mesmo, né? Tudo é rio. É. Né? É impressionante Tudo é como... rio e tudo flui, é isso aí. É. Impressionante. E na hora As eu pensei, nuances da Tudo é vida, rio. né? o título assim, eu pensei, nossa, né? Uma cachoeira. Já imaginei outra. Nunca imaginei. Mas ela faz Ah, uma e analogia também ela vai que fazendo. Ela que faz era uma analogia justamente com da a fluidez. fluidez, É. né, rio. Exatamente. Como começa uma nascente Do curso, né, do Rio. e onde vai terminar o rio. Ai, gente. Então É demais. vamos terminar nosso bate-papo, deixando o recado para você que ainda não assistiu o bate-papo sobre a natureza da mordida. Também daqui uns dias vai sair o bate-papo sobre Véspera, que a gente também já leu. Tem bate-papo sobre o livro 3, sobre Mata Caminho Doce, da- Um Caminho para a Liberdade. Nossa, é assim que acaba. É só Tem escolher, vários. né? É só É escolher. Um por dia. E fora as entrevistas, que também estão muito boas. Então, a gente fica por aqui. É isso e até o próximo programa.